Olá! Nesta análise, a gente vai desvendar a ciência incrível por trás do que é basicamente o motor do nosso corpo, o sistema muscular. Vamos começar com uma pergunta só para a gente ter uma ideia da dimensão do que estamos falando? O que será que compõe quase metade do peso do nosso corpo e ainda por cima impulsiona cada pequeno movimento que a gente faz? A resposta, claro, são os músculos. E olha só que impressionante. Essa é a rede com mais de 500 músculos individuais que permite absolutamente tudo, desde levantar um peso pesado até o simples ato de respirar. Tá, mas como essa rede toda funciona? Para entender isso, a gente precisa começar pelo básico, né? Afinal, o que exatamente é um músculo? Bom, a miologia é justamente o campo da ciência que estuda essas estruturas. E na prática, os músculos são isso, os motores do nosso corpo. Eles são projetados para fazer uma coisa muito específica: contrair, ou seja, encurtar. E com isso, puxar alguma coisa e gerar força. E essa capacidade de contrair serve para três coisas que são absolutamente cruciais. A primeira, claro, é o movimento. A segunda é a produção de calor, sim, são eles que nos ajudam a manter o corpo aquecido. E a terceira é a nossa postura, nos mantendo em pé contra a força da gravidade. Agora, é importante saber que nem todos os músculos são iguais, viu? A gente pode classificar eles em três tipos bem diferentes. E a grande diferença entre eles está no nosso controle sobre eles, se a gente consegue ou não comandá-los de forma consciente. Olha que interessante essa separação. A gente tem os músculos que controlamos por vontade própria, que são os esqueléticos, usados para andar, para pegar alguma coisa. E aí tem os automáticos, aqueles que trabalham sem a gente nem perceber. São os músculos lisos, lá nos nossos órgãos internos, e o músculo cardíaco, que, bom, mantém o nosso coração batendo, né? Um trabalho que não para nunca. Certo, mas não é só o tipo de músculo que importa, não. A forma física deles, o design de cada um, é o que determina o que ele consegue fazer. É como se fosse o projeto para a ação. Basicamente, os músculos têm quatro formas principais, cada uma especializada numa função. Pensa nos músculos longos dos braços e pernas, feitos para movimentos amplos e com força. Aí tem os largos, que formam tipo paredes, como no abdômen. Temos também os curtinhos, para movimentos de alta precisão, como os da mão. E por fim, os anulares, que funcionam como um anel mesmo, para fechar aberturas. Mas o músculo sozinho não faz nada se não tiver onde se prender, certo? Essa conexão é feita pelo tendão. Pensa nele como uma corda super resistente e esbranquiçada e, o mais importante, ela praticamente não estica. É isso que permite que a força do músculo seja transferida para o osso. E essa imagem ilustra perfeitamente como tudo funciona. Olha só, à esquerda o músculo está relaxado, mas quando ele contrai, como na imagem da direita, ele literalmente encurta. E ao fazer isso, ele puxa uma das pontas, o chamado ponto móvel, em direção à outra, o ponto fixo. É esse simples puxão que gera todo o movimento. E esse ato de puxar, que parece tão simples, é na verdade a base de um sistema mecânico incrivelmente sofisticado. É isso mesmo. Nosso esqueleto e os músculos trabalham juntos como se fossem sistemas de alavancas, igualzinho aquelas que a gente estuda em física. E é esse sistema que permite multiplicar a força e criar toda a variedade de movimentos que a gente faz. Vamos dar uma olhada no primeiro tipo. Pensa numa gangorra. O ponto de apoio fica bem no meio. É exatamente o que acontece no nosso pescoço. A articulação é o apoio, os músculos da nuca puxam para trás e isso sustenta o peso da cabeça, que está na frente. Agora, o segundo tipo. Aqui, a gente pode pensar num carrinho de mão. O apoio, a roda, fica lá na ponta. Quando a gente fica na ponta do pé, é a mesma coisa. A ponta do pé é o apoio, o peso do nosso corpo é a carga e o músculo da panturrilha faz a força para levantar tudo. E chegamos no tipo mais comum no corpo humano. Aqui, a força é aplicada entre o apoio e a carga. O exemplo clássico é o do bíceps. O cotovelo é o ponto de apoio, o peso está na mão e o bíceps puxa ali no meio. Esse tipo de alavanca permite movimentos muito rápidos e com grande amplitude. Por isso, é tão comum. Ok, então a gente entendeu a mecânica geral do movimento. Mas como isso se aplica a uma das partes mais complexas e que a gente mais usa para se comunicar? O nosso rosto. O que torna os músculos do rosto tão especiais é uma coisa que muda tudo. O ponto de inserção móvel dele se prende diretamente na pele, não só em ossos. E é por isso que a gente consegue fazer tantas expressões sutis. Vamos pegar o músculo occipito frontal como exemplo. É esse músculo grande que cobre a testa. Quando a parte da frente dele se contrai, ele puxa a pele e... pronto,
levantem sobrancelhas. É o movimento clássico da surpresa ou da atenção. E na musculatura, para toda ação, geralmente existe uma ação contrária. O músculo que faz o oposto aqui é o prócero. Ele fica bem ali, entre as sobrancelhas, e o trabalho dele é puxar a pele para baixo. É o que a gente faz quando está se concentrando ou com raiva. E para fechar, lembra que falamos dos músculos anulares? Pois bem, o orbicular do olho é um exemplo perfeito. Ele é esse anel de músculo em volta do olho e quando suas fibras se contraem, ele fecha as pálpebras, um movimento fundamental para piscar, para dormir e, claro, para proteger os nossos olhos. Então, desde a física de uma alavanca no braço até a dança delicada de músculos que criam um sorriso, fica claro que o sistema muscular é muito mais do que só força bruta, né? É uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica.